Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Bem? Então tá bom. É que eu tinha a impressão que o microfone não estava funcionando direito. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor me trouxe a minha família aqui hoje, Pai. E o Senhor trouxe cada um de nós aqui, Senhor. E não é em vão, eu sei que o Senhor tem um propósito para mim, o Senhor tem um propósito para a minha família. E da forma como cada um de nós estamos aqui agora, Pai. Nos colocamos diante do Senhor. Uma música que nós cantamos diz, rendido estou. Então nós queremos nos render diante do Senhor. Livra-nos de qualquer coisa que impeça de sermos tocados pela Tua palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um propósito na vida de cada pessoa que está aqui hoje. E o seu propósito não é que nós saiamos da mesma forma como entramos. O propósito do Senhor não é que a Tua palavra não tenha efeito sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Mas o Senhor deseja falar, o Senhor quer falar comigo, conosco. O Senhor quer me consolar, quer consolar a Tua igreja toda, Pai. Eu peço que o Senhor aquiete os nossos corações agora, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós, ó Pai. É o que eu te peço, o que nós te pedimos e desejamos de coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A série que nós estamos falando é esse detox da alma, né? E a frase que existe uma frase central dessa série que é pequenos hábitos, grandes diferenças. Tá? Pequenos hábitos que nós vamos construindo, hábitos que nós vamos adquirindo. Né? E o pastor Paulo disse que quando a gente faz mais de 20 vezes, é isso? Quando nós repetimos mais de 20 vezes um gesto, ele se torna um hábito e depois se torna um costume nosso. Tá? Então, existem pequenos hábitos que vão fazer grande diferença para nós. Então, que a gente possa adquirir esses hábitos para que façam bem para nós. Tá? Nesse último domingo que nós estamos falando sobre essa série, eu queria falar, talvez hoje, especificamente um pouco mais, para nós que congregamos aqui, para nós que temos esse hábito de vir na igreja, eu queria falar de um hábito, talvez, que ele pode se tornar um bem, como pode se tornar um problema para nós, tá? Que é a religiosidade. O grande problema, e onde Jesus mais, talvez, contestou, e aquilo que mais perseguiu Jesus, foi a religiosidade que existia naquela época. E eu acho que para nós também, nós que frequentamos a igreja, nós que temos comunhão com os irmãos, nós que adquirimos alguns hábitos de ler a palavra de Deus, hábitos de orar, de orarmos, né? Às vezes existe o perigo de nós cairmos nessa religiosidade, tá? E a própria religiosidade é um hábito que a gente adquire e que, em vez de aproximarmos de Deus, é um hábito talvez que nos faça cada vez mais insensíveis àquilo que Deus tem para nos falar. E eu queria hoje, baseado em 2 textos, meditar e ver o que Deus tem para nos falar em relação a isso. O perigo que existe dentro da religiosidade, o perigo que existe de nós vivermos dentro dessa religiosidade e de ele ser um mal para a nossa vida. Tá? Nós vamos ver um texto, um dos milagres que Jesus chama a cura de um cego de nascença. Ele está no Evangelho de João, capítulo 1, a versículo 41. Tá? O Evangelho de João conta 7 milagres de Jesus que mostram que Jesus é Filho de Deus. E a cura de um cego de nascença é o 6º milagre que está contido dentro do Evangelho de João. Nós não vamos ler, tá? Nós não vamos ler exatamente todos os 41 versículos que tem nessa passagem. E eu achei um vídeo
que talvez mostra um pouquinho como é que foi essa passagem dessa cura de um cego de nascença. Dê uma olhada. Se vocês repararam bem, o mestre sempre disse que devemos servir uns aos outros, que devemos amar as pessoas, prestar atenção em todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Não é este aquele que estava assentado e mendigava? É este. Parece-te com ele. Sou eu. E como se te abriram os olhos? O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui e lavei-me e vi. Onde está ele? Não sei. Como recuperou sua visão? Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Que é profeta. Ide e trazei os pais dele. É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego.
Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei é que, havendo eu sido cego, agora vejo. O que te fez ele? Como te abriu os olhos? Já vou-lo disse, não ouvistes? Para que o quereis tornar? A ouvir quereis vós, porventura fazer-vos também seus discípulos? Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? Crês tu no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo. Creio, Senhor. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem, sejam cegos. Também nós somos cegos? Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ok. Nós vamos ver, meditar em algumas coisas, e principalmente em relação a essa cegueira, que é digamos, é o tema, né? É o assunto dessa passagem. Essa é a passagem do Evangelho de João, capítulo 9, colocado na forma de filme, né? Para a gente entender melhor como aconteceu essa cura, tá? A primeira coisa que a gente repara e a gente nota nessa passagem, além digamos, do próprio cego, né? Além desse próprio rapaz que nasceu com essa deficiência, ele não era o único cego que aparece nessa passagem. Os demais personagens, os fariseus, os vizinhos, os pais, né? Os amigos deles, todos também tinham, de alguma forma, uma cegueira também, tá? E o texto começa justamente com o versículo 1, ele fala: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Tá? A única pessoa que realmente não era cego nessa passagem é Jesus. Tá? Porque Jesus viu um cego de nascença. Tá? Quando a gente pensa e a gente começa a viver na religiosidade, a primeira consciência que a gente perde é que Deus vê. Tá? Nós esquecemos, né? A gente esquece que Deus vê. A gente lembra que o pastor vê o que nós fazemos, a gente lembra que os irmãos veem o que nós fazemos, a gente lembra que a família vê o que nós fazemos, a gente lembra que o líder de ministério vê o que nós fazemos. Mas a gente esquece que Deus vê, principalmente Deus vê tudo aquilo que nós fazemos. Quando a gente dá aula para criança,
A gente bate muito nessa tecla, sabe? Existem várias músicas que falam de que Deus vê, sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz o diz você, né? E a todo momento a gente enfatiza isso com as crianças. A gente fala, olha, Deus está te vendo durante toda a semana, Deus vê aquilo que você passa durante a semana, Deus vê a hora que você não obedece os pais, Deus vê a hora que você está colando na prova, né? E quando nós damos, às vezes com criança, nós insistimos e batemos muito nessa tecla. Quando a gente passa digamos, a ser mais adulto assim, eu não sei porque a gente não fala mais nisso, tá? A gente talvez ache que é muito infantil, muito assim, muito pequeno, básico falar isso, né? Mas quando a gente vive nessa religiosidade, a primeira coisa que a gente perde noção é que Deus vê. Deus vê, o pastor pode não ver, né? O seu irmão pode não te ver o que está acontecendo, o que você está fazendo, o seu líder de ministério pode não te ver o que está acontecendo com você, mas Deus vê. Tá? E nós vivemos uma vida diante da visão de Deus, e não diante dessa religião. Tá? Jesus não vê somente, né? Às vezes a gente imagina que Deus só vê aquilo que, as coisas, aquilo que nós fazemos de certo ou errado durante a semana, mas principalmente a gente tem que entender que Deus nos vê como nós estamos hoje. Deus te vê hoje, se você está cansado, se você precisa de umas férias, ou se você precisa de uma palavra de alento, de paz. Deus te vê hoje se você é alguém que está precisando de uma paz, a paz que só Deus pode te dar. Deus te vê se é você alguém que está precisando de alguém para conversar, né? Talvez hoje você esteja aqui, você tenha vindo, não sei, esperançoso de que alguém venha conversar com você. Deus vê se você está aqui hoje, talvez desejando que alguém chegue do seu lado e ore junto com você. Tá? Mas quando a gente pensa só em religião, a primeira coisa que a gente esquece é isso, que Deus nos vê, e Deus nos vê durante todo momento. E quando a gente pensa somente em religião, a gente pensa somente que as pessoas vão ver, mas que Deus não vai nos ver. Tá? A segunda coisa que aparece nessa passagem, seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Os discípulos também tinham uma cegueira em relação a tudo isso. E eles perguntam, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Nos dias de hoje é absurdo a gente pensar na pergunta que os discípulos fizeram. Né? Primeiro, que quando ele fala, seus pais ou ele pecou para que ele nascesse cego. Naquela época era um pensamento que eles tinham, que aquilo que acontecia com uma pessoa era consequência era tipo uma punição. Né? É um absurdo a gente hoje falar que um embrião pecou. Tá? Mas naquela época eles acreditavam nisso, eles achavam que se a mãe, né, durante a gravidez, tivesse tido um ato de idolatria ou alguma outra coisa que desagradasse a Deus, isso iria ter consequências no filho dela. Tá? Então isso seria tipo uma punição que Deus estaria fazendo na vida dessa criança. Embora o profeta Ezequiel tivesse deixado bem claro, né, que Deus não pune ninguém, que Deus não pune uma criança ou alguém com isso. Existem consequências que vão acontecer por causa de algum erro ou de uma decisão errada. As consequências existem, mas Deus não pune. Tá? E os discípulos, eles só enxergavam que a cegueira desse jovem era a consequência de um erro, ou seja, ele deveria ser punido porque ele errou. Então ele não deveria ser curado, mas ele deveria sofrer as consequências de um erro que ele cometeu. E a preocupação dos discípulos era somente saber quem errou, foi os pais dele ou foi ele mesmo que errou para que ele nascesse cego. Tá? Então,
É uma cegueira que eles têm, de eles não terem, achar que Deus somente pune, né? Aquilo que está acontecendo com o cego, ele não poderia ser salvo, ele não poderia ser curado, porque era uma consequência de um erro que alguém tinha cometido. Então ele teria que ser cego para o resto da vida, e ele não poderia ser curado. Mas Jesus viu um cego, alguém que estava precisando de uma cura, tá? Tudo aquilo que a gente faz, né, a gente faz diante do Senhor, porque Ele vê tudo aqui, Ele nos vê por inteiro. Existe uma pessoa aqui na igreja que, às vezes, eu preciso de ajuda e eu peço socorro a ele, né? E depois sempre a gente fala, obrigado, tal, você me ajudou, tal. E ele sempre fala assim, não, Val, a gente está no mesmo barco, né? Eu fiz para Deus, eu não fiz para você, então você não precisa me agradecer. Então, nós estamos no mesmo barco, então a gente agradece a Deus por a gente poder fazer parte desse ministério, né? É uma consciência que a gente tem de que tudo aquilo que nós fazemos diante do Senhor e para Deus. Mas quando a gente vive somente pensando nessa coisa de religião, assim, a gente faz as coisas pensando somente nas pessoas, né? A gente faz para as pessoas, a gente faz para alguém, a gente faz para que as pessoas nos vejam. Às vezes nós fazemos em função de uma plateia, né? Ou nós fazemos em função de número de pessoas que nós assistimos. Mas quando a gente tem consciência de que nós fazemos para Deus, né? E é Ele que nos vê, a gente tem um hábito que vai fazer grande diferença na nossa vida. Terceira pessoa, tá, que aparece aqui, logo depois, João capítulo 9, versículo 6, ele diz assim, tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Aquela passagem mostra, Jesus ele pega da saliva, pega da terra, ele faz um lodo e coloca sobre os olhos do cego, tá? Em seguida, os fariseus, eles dizem assim, levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado a terra com saliva e aberto os olhos daquele homem, tá? Os fariseus também tinham uma cegueira. Eles não enxergaram Jesus, eles não enxergaram o milagre que ele fez. Muito pelo contrário, eles começaram a duvidar que aquele cego teria nascido cego, que aquele cego era um fake, né? Era uma mentira, que ele não era cego na realidade. E os fariseus eram pessoas que estavam muito ligadas a essa tradição, a esse tipo de lei, né? Só para a gente entender, o pecado aqui, digamos, o conceito dos fariseus em relação a Jesus, de ele ter transgredido uma lei do sábado, não é porque Jesus fez a cura, tá? Mas é porque Jesus pegou a saliva e a terra e ele misturou. Se Jesus tivesse pego só a saliva e só a terra e não tivesse misturado, ele não teria transgredido a lei, tá? Eles diziam assim também que se você vai alimentar um animal, né? E você pega o farelo e você pega a água, mas se você não mistura o farelo com a água, você não transgride a lei. Mas a partir do momento que você pega os dois e mistura, aí a pessoa estava quebrando uma lei do sábado. Existiam outros absurdos. Se você vê a cura do cego do tanque de Betesda, naquela passagem que fala que o cego aguarda o momento que a água se mexe e ele teria que cair dentro da água, né? O erro do cego também foi que ele pegou a maca, né? Então, os fariseus, haviam várias leis que eles seguiam em relação a esse sábado, né? Então, o problema não foi que Jesus curou o cego no sábado, mas foi porque Jesus pegou a terra, a saliva, misturou e untou os olhos desse jovem. Então, muitas vezes, né, nós somos... quando a gente vive nesse ambiente de tradição, de costumes, né, de uma série de hábitos assim que nós adquirimos, a gente corre o risco de cairmos nessa religiosidade e de a gente não enxergar aquilo que Jesus faz na vida de nós, tá?
Esses cegos, esses fariseus, eles duvidaram que ele tinha sido um cego de nascença. E para isso, eles chamam os pais dele para comprovar se realmente ele nasceu cego, né? E sabemos, e os pais também responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Tá? Os pais também, de alguma forma, eles tinham a cegueira por causa de um medo, né? Vocês lembram o que Paulo ou Saulo fazia antes de ele se tornar cristão? Ele vivia perseguindo todos os judeus que se tornaram cristãos, tá? E existia essa perseguição. Todo judeu que confessasse que Jesus era o Cristo, era filho de Deus, ele era perseguido. E por causa desse medo que os pais tinham, eles preferiram se omitir e falar, para perguntar para o próprio filho quem fez, né? Ou se ele era cego, como que aconteceu a cura dele também. Então existe uma cegueira dos pais, existem os pais que às vezes por medo, eles preferiram se omitir e não viram, omitiram ou não reconheceram o milagre que Deus fez na vida desse jovem, tá? Versículo 38, bem no final, depois de todo esse inquérito que os fariseus fizeram sobre esse jovem expulso, né? E só depois, Jesus, sabendo que ele foi expulso, ele vai ao encontro desse jovem. Um detalhe, né? A gente tem que lembrar que até então, esse jovem, ele não tinha visto Jesus, tá? No primeiro momento ele era cego, Jesus põe o lodo sobre a vista dele e ele manda para que vá para o tanque de Siloé. Tá? Só nesse final é que o cego, esse jovem, ele realmente vê a Jesus. Tá? E Jesus naquela hora, ele diz que quem curou foi ele, o Filho de Deus. Naquela hora, esse jovem, né, ele se prostra e adora a Jesus. Tá? Então, os discípulos não viram o milagre de Jesus, tá? Os fariseus não viram o milagre de Jesus, os seus vizinhos também não entenderam o milagre de Jesus, os pais também não viram o milagre de Jesus. Só o próprio jovem, ele viu, ele adorou a Deus pelo milagre que ele fez. Tá bom? Essa semana, na quinta-feira, nessa quinta-feira exatamente, a gente comemora, ou deveríamos ter comemorado o Dia de Ação de Graças. Tá? O Dia de Ação de Graças é mais comemorado mais lá na América do Norte, e ela sempre acontece na quarta quinta-feira do mês de novembro. Tá? O Dia de Ação de Graças para o americano é um dia que eles, na história deles, é uma data que eles agradecem pela toda a colheita que eles tiveram durante o ano todo, pelo inverno rigoroso que eles passaram, né? E é um momento que eles têm para agradecer a Deus, e um momento que eles têm para agradecer, eles comemoram isso junto com a sua família, né? É uma das datas mais assim tradicionais dentro do calendário dos americanos, tá? Aqui no Brasil, por causa do Dia de Ação de Graças, é que existe o Black Friday nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, só se fala em Black Friday e ninguém lembrou do Dia de Ação de Graças, né? E quando eu vi essa situação de tantas pessoas falando de Black Friday e ninguém lembrando por que existe isso, eu lembrei de uma passagem, talvez muito conhecida também, que é a passagem da cura de Jesus aos 10 leprosos. Né? A cura onde Jesus cura 10 leprosos, mas somente um vem para agradecer a Jesus pela cura.
Ela está em Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. É conhecido por muitos de vocês também, né? E ela diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? E não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. 10 foram curados, 10 leprosos foram curados, somente um volta para agradecer a Deus. Tá? Esses 10 leprosos, né, a passagem diz que a uma certa distância, eles gritaram a Jesus, né, e disseram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Tá? A lepra era, naquela época, a doença mais assim grave que havia. Tá? E por causa da religião daquela época, né, a lepra, os leprosos eram isolados, eles eram pessoas separadas de toda a comunidade. Eles não viviam mais juntos com a família, eles não viviam mais dentro da comunidade. Tá? Toda vez que um leproso ele entrava na cidade, ele tinha que tocar o sino, né, e avisar que ele era leproso. Ele tinha uma vestimenta especial, né, e tudo isso era feito justamente para identificar o leproso e para mostrar que ele é uma pessoa excluída da sociedade. Tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão da lepra na época, existe um vídeo muito bom do pastor Edir René, aquele que ele chama de Talmídia, né? E ele explica direitinho, com detalhes, como é que era a situação do leproso naquela época. E Jesus, ele entra, esses 10 leprosos, eles gritam a certa distância: Jesus, tem piedade de nós. Tá? É interessante que a religião daquela época é o que fez esses leprosos serem excluídos da sociedade. Tá? A religião daquela época é quem separou eles do convívio com o povo. E é interessante que as pessoas a quem Jesus mais curou e ouviu foram as pessoas que foram excluídas justamente pela religião. Tá? As pessoas que clamaram a Deus foram pessoas que chegaram para Jesus justamente porque a própria religião excluiu eles. Tá? Se vocês lembram quando a mulher samaritana chega para Jesus, né, a gente lembra que ela fala que ela estava no 5º casamento e o homem com quem ela vivia naquela época não era o marido dela. Então era alguém que já vivia excluído da sociedade. Se a gente lembrar do Zaqueu era um publicano também, ou seja, ele era um coletor de impostos, ele era uma pessoa, digamos assim, altamente corrupta. Então era alguém que era, pela própria religião e pelo contexto da época, era alguém excluído da sociedade também. Mas Jesus fala: olha, hoje, essa noite, eu vou jantar na sua casa, Zaqueu. Tá? As pessoas que foram excluídas pela religião, tá, foram as pessoas que chegaram para junto de Jesus. O jovem rico, né, era alguém que Jesus sabia que ele amava demais o dinheiro, mas mesmo assim Jesus amou ele. Tá? Então, aqueles que são excluídos, que a religião exclui, foram as pessoas que chegaram para Jesus. E esses leprosos não eram diferentes. Tá? Eles foram excluídos pela própria religião e eles clamaram em alta voz, e Jesus tem piedade de nós, deles, e cura eles. Jesus ouve, né, e logo depois Jesus fala: olha, vão se apresentar aos sacerdotes. Tá?
Naquele momento, quando Jesus fala isso, os leprosos ainda não tinham sido curados. Mas nesse trajeto, nesse percurso que ele estava fazendo em relação a voltar para o sacerdote, é que aconteceu a cura deles. Tá? Jesus aqui, ele respeita uma lei, uma tradição que havia naquela época, porque assim como o sacerdote excluía o leproso da sociedade, só o sacerdote podia, digamos, dar um atestado de que ele foi curado de uma lepra. Né? A lepra era, alguém ser curado da lepra, ele só podia ser curado, era uma cura messiânica. Tá? Somente o Filho de Deus podia curar alguém da lepra. Eles acreditavam que outras doenças, as pessoas podiam, os profetas podiam curar. Mas a lepra, somente o Filho de Deus ele podia fazer essa cura. Tá? E nesse caminho, eles teriam que ir lá. Esse inquérito que acontecia para ver se ele foi curado realmente ou não, se a pessoa tinha ou não, às vezes demorava de 2 a 3 semanas, tá? Até chegar à conclusão que uma pessoa foi realmente curada da lepra. E desses 10, quando ele reconhece que foi curado da lepra, ele fala, olha, se eu demorar 2 semanas aqui, talvez quando eu voltar, eu não vou encontrar mais Jesus, ou não vou encontrar esse que me curou. E ele decide primeiro, antes de ir ao sacerdote, ele vai em relação a Jesus, e ele vai agradecer, ele tem esse gesto de gratidão em relação a Jesus pela cura que ele fez. Tá? Então, Jesus aqui é interessante que, digamos, ele enaltece, né? Ele fica feliz por alguém que quebrou, talvez, alguma coisa que Jesus tinha dito. Porque Jesus tinha dito, olha, vá e apresente-se aos sacerdotes. Mas quando ele vê esse samaritano voltar, ele fica surpreso, ele fica feliz, porque ele agradece a Deus pela cura que ele fez. Tá? Tem que se entender aqui que os 10 foram curados. Tá? A passagem, esses 10 leprosos, os 10 foram curados. Não é que somente um foi curado, os outros 9 não foram curados. Tá? Não é que aquele que voltou a agradecer a Deus continuou curado, e os outros demais não foram curados. Não, esses 9 leprosos, todos os 10 foram curados, e eles morreram um dia curados pela lepra. Tá? A gente vê, muitas vezes nós imaginamos que se a gente não fazer parte, a gente não seguir a Deus, se a gente não adorar a Deus, se a gente não for fiel a Ele, nós não vamos ser abençoados. Né? Então, às vezes, a gente vive dentro, talvez, de uma religião assim, com medo de que a gente tenha uma punição ou que algum mal recaia sobre a nossa vida. Tá? Mas a própria palavra de Deus, ele promete que o sol cai sobre o justo e o injusto. Né? A chuva que abençoa a colheita, ela cai sobre o justo e o injusto também. Tá? Então, não no caso dos 10 leprosos, deixa bem claro isso. 9 foram curados, embora eles não tivessem ido agradecer, né? Mas todos os 10 foram curados, inclusive os 9 que não agradeceram a Deus. Tá? Então, se a gente vive, às vezes, né, se a gente vive preocupado, porque se você não vier domingo aqui, se você não ler a Bíblia, se você não orar, algum mal vai recair, algum problema vai acontecer, alguma desgraça, sei lá, um problema vai acontecer, e você não vai ter as bênçãos, as dádivas de Deus, né, porque você não segue a Deus. Né? Esse texto deixa bem claro isso, que não. Tá? Você não precisa viver com esse medo de não ter esse cuidado de Deus. Mas os 10 foram curados, embora eles não tivessem voltado para agradecer a Deus. Tá? Somente né, os 9, aqueles 9 voltaram para a própria religião que condenou eles. A religião que excluiu eles, né, esses 9 eles voltam de novo para essa religião. Mas somente esse samaritano, ele volta para agradecer a Deus. Ele volta para adorar a Deus, né? Para reconhecer que Deus curou realmente ele. Tá?
E somente Jesus diz no final dessa passagem, então ele disse, levanta-se, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele disse, levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Tá? 10 foram curados, tá? Mas somente um foi salvo. Os 10 foram curados da lepra, mas Jesus fala, olha, somente um realmente foi salvo, tá? Somente um teve a fé realmente de adorar a Deus e ser salvo por Ele. Então, as duas coisas. Primeiro, o cego viu a Jesus, tá? O cego que ele teve, ele viu a Jesus, ele enxergou Jesus pela cura que teve. E os 10 leprosos, né? Somente um realmente foi salvo. Os 10 foram curados, mas somente um foi salvo por Jesus. E o desejo de Deus e o sonho de Deus para cada um de nós aqui é justamente isso, né? Que a gente não seja somente curados, mas a gente seja salvo por Jesus, né? Que a gente viva realmente com essa fé que Jesus falou que esse samaritano ele tinha, que é a fé que o salvou ele, tá? Então, que quando a gente ore, né, que cada um de nós, quando a gente ore, realmente a gente tenha vontade de ouvir aquilo que Deus tem para falar a nós. Que quando a gente busque na palavra dele, a gente busque a revelação de Deus, né? Aquilo que Deus tem para revelar para cada um de nós. Que quando a gente cante as músicas que nós cantamos, ou qualquer outra música de adoração a Deus, seja uma coisa verdadeira, né? As palavras que nós cantamos sejam verdadeiros diante de Deus. E que a gente não viva dentro de uma religião, mas a gente possa ser liberto, a gente possa ver Jesus a todo momento na nossa vida, e que a gente possa realmente a todo momento ser salvo por Ele. Mas não viver dentro de preceitos de lei, de costumes, de hábitos, né? Dizem que somente Jesus deixou talvez 2 mandamentos bem claros. Primeiro, sermos o batismo, tá? E segundo, a Santa Ceia. São os batismos que Deus deixou bem claro que a gente deve guardar. De sermos batizados e de celebrarmos a Santa Ceia. Talvez as demais coisas são coisas que nós fomos acrescentando, né? Claro que para ajudar a gente a adorar a Deus, a viver em comunidade, a crescermos juntos, né? Mas às vezes a gente não, além de tudo isso, a gente tem que enxergar que Deus está por trás de tudo isso, que Deus é aquele que te salva, Deus é aquele que te cura, e que nós precisamos poder enxergar Jesus em tudo aquilo que nós fazemos. No nosso dia a dia, durante a semana, né? Quando a gente ora, a gente pede a Deus. Existe uma frase, um amigo meu me disse, olha, põe Jesus em tudo, põe Jesus na jogada da sua vida, né? Jesus tem que participar de tudo que acontece na sua vida. Então agradeça a Deus, agradeça, tenha gratidão, assim como esse samaritano teve, e ele enxergou. Quando a gente agradece a Deus, a gente enxerga a Deus também. Tá? Pastor? Obrigado. Bom dia a todos. Podemos nos colocar de pé para termos um momento de oração? Queridos, eu creio que todos nós, independente do tempo que temos de igreja, independente se é a primeira vez que você vem, independente daquilo que você faz dentro de uma comunidade, todos nós temos coisas que queremos mostrar para os outros, para que outros vejam, para que outros admirem, para que outros vejam a sua espiritualidade, a sua moralidade, os seus talentos. Mas tem coisas da vida da gente que a gente não quer que ninguém veja, e que a gente não quer mostrar para ninguém. E, assim, quando o Val estava pregando, me veio assim uma situação que talvez a gente vai fazer para 2019. É aquelas promessas que a gente faz, né?
olha, a partir de 2019 eu vou começar a minha dieta, a partir de 2019 eu vou deixar de fazer isso, eu quero fazer aquilo. E de repente você faz uma promessa para sua família, para sua esposa, fala assim, eu vou fazer uma dieta. A partir de 2019 eu não vou mais assaltar a geladeira à noite, eu vou tomar cuidado com a minha alimentação. Aí passa uma semana, 2 semanas e de repente, puxa, uma vez só tudo bem. Aí você vai de madrugada, está assaltando a geladeira e a sua esposa te pega. Ou seu marido vê. Coisas que você não queria que as pessoas vissem, ou a sua família visse, ou de repente seu filho, papai agora vai tomar jeito na vida, eu vou fazer minha dieta. Aí seu filho nunca acorda, mas naquele dia ele acordou e viu você. O que a gente faz geralmente é se justificar. Não, filha, deixa eu te explicar, não é bem assim aquilo que você está pensando. Para todas as coisas da vida da gente, a gente se justifica. E a gente quer fazer isso diante de Deus também. Daquelas coisas que a gente não quer que as pessoas vejam, a gente gosta de se justificar. Mas eu creio que, diante do Pai, a gente não tem que se justificar de nada. Nós somos o que somos. Aquilo que tentamos esconder, as pessoas não veem, mas Deus sabe todas as coisas. Então, diante do Pai, diante do Senhor agora, vamos ter o nosso momento de oração. Saber que Deus olha todas as coisas e vê todas as coisas. Deus não está esperando justificativa tua. Ah, é por causa disso, é por causa da minha mãe, ou por causa do meu pai, como os discípulos estavam perguntando. Mas quem que é a culpada dessa história toda? Mas é colocar diante do Senhor, Senhor, eu sou assim. Eu tenho essas falhas. Eu tenho esse hábito, esses hábitos que precisam ser transformados. Coisas que ninguém vê. Mas eu preciso da tua ajuda. Então, eu creio que a verdadeira religião, se é que a gente pode dizer assim, é justamente de dizer, Senhor, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor não posso fazer nada. Sem a tua misericórdia não posso fazer nada. A palavra que você mais espera, talvez na hora que você foi pego ali, naquele momento, é a pessoa dizer para você, está tudo bem, eu te perdoo, na próxima você vai conseguir. Vamos dar mais um passo, para que você consiga a sua vitória, para que você consiga caminhar mais um passo de cada vez. É isso que a gente espera, né? E é isso que Jesus fazia. Quando Jesus encontrava com essas pessoas, elas se derramavam diante do Senhor, Senhor, Tu és Cristo, Tu és Senhor. E Jesus pegava nas mãos e dizia, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai, não peques mais, você foi salvo por causa da tua fé. É quando as pessoas se quebrantavam. Então esse é o nosso momento de encontro com Deus também. Nessa manhã, não é momento de você se justificar, de colocar a culpa em isso ou aquilo ou qualquer outra coisa. Mas é dizer, Senhor, o Senhor enxerga a minha vida toda. O Senhor sabe quando me assento, quando me levanto. O Senhor sabe o que eu penso, o Senhor sabe o que eu faço. O Senhor sabe todas as coisas quando ninguém sabe. Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Então vamos ter esse momento com Deus? Podemos fechar nossos olhos. Você pode ter um momento de orar, de conversar com Deus. Não precisa ser palavras bonitas, mas palavras que vêm do seu coração. Querido Deus, queremos te agradecer pela tua misericórdia e pelo teu amor para com cada um de nós. O Senhor ama a cada um aqui. O Senhor ama todos nós. Assim como estamos agora, Senhor Deus, com tudo o que temos, com o que somos. O Senhor nos ama com coisas boas que fazemos,
e que somos também. E o Senhor nos ama também com aquelas coisas que gostaríamos de que fossem transformadas em nossas vidas. O Senhor ama com os nossos pensamentos maus, o Senhor nos ama com os nossos hábitos ruins, o Senhor nos ama com decisões erradas que tomamos. O Senhor nos ama porque simplesmente o Senhor nos ama. O Senhor não concorda com tudo o que fazemos. Tem coisas boas que fazemos que o Senhor se alegra. Tem coisas que fazemos que entristecem o teu coração. Mas o Senhor não nos deixa de amar. Às vezes nós pensamos que uma comunidade, fazer parte de uma comunidade, ou ir para uma igreja, é o lugar onde mostramos nossas coisas boas. É onde nós mostramos aquilo que gostaríamos que as pessoas vissem em nós. Mas na verdade, Senhor Deus, a comunidade, fazer parte de uma comunidade, é também revelar e compartilhar com as pessoas aquilo que precisa ser consertado em nós. Aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas. Então, Senhor Deus, todos nós aqui, sem exceção nenhuma, todos nós temos coisas na vida da gente que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas, que precisam ser curadas, que precisam ser deixadas para trás. Todos nós temos coisas que ninguém imagina, ou que ninguém viu, ou que ninguém vê. E é nisso que precisamos da Tua ajuda, Senhor Deus. Durante todo esse mês nós ouvimos a respeito do detox, de desintoxicar a nossa vida. Então, Senhor Deus, que essa seja a nossa jornada. Que o Senhor nos transforme dia após dia à semelhança de Jesus. É o que nós oramos e te pedimos hoje e todos os dias da nossa vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus e o nosso Pai, e que a presença e o consolo do Teu Espírito e a comunhão do Teu Espírito Santo esteja conosco todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Pode se assentar. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a jornada de vocês.